conto O Pai, de Machado de Assis, narra a história de Vicente, um hortelão de 50 anos, e sua filha Emília, que vivem de forma isolada, com uma vida dedicada ao trabalho e à honestidade. Eles mantêm uma existência pacata, distante dos outros, até que começam a se aproximar do poeta Davi, um vizinho. Vicente, e suas conversas com Davi, revelam um segredo sobre a sua filha, Emília, que aos 16 anos se apaixona por um rapaz chamado Valentim. Vicente permite que a filha se case com ele, embora ainda tivesse receios. A relação entre Emília e Valentim se complica, e ele desaparece depois de prometer casamento, deixando Emília angustiada. Após uma longa espera, ele retorna com uma carta explicando que, por não estar mais interessado, não casará com ela. Emília sofre profundamente, mas seu pai a apoia. Vicente e Emília vivem uma vida de trabalho, tentando reparar o passado e lidar com o desgosto. No fim, após um período de distanciamento, Valentim se arrepende das suas ações e retorna. Ele se reconcilia com Emília e o pai dela. E o conto termina com o casamento e a reconstrução dessas vidas. Oi, eu sou Bruna Cravo, advogada criminalista. E eu sou a Laís Simão, advogada familiarista. Hoje a gente vai falar de Machado de Assis, mas a gente tem convidado, então eu vou me comportar. Eu posso apresentar a convidada, Bruna Cravo? Apresenta, faça as honras. Eu ia escrever para você apresentar, mas não ia ter tanto sentido você falar, porque diz sobre mim também. Vamos lá. Sandra Assis. Antes de falar de Sandra, eu gostaria de falar como conheci a Sandra. Estávamos na Flávia Nogueira, e nesse caso o nome importa. O nome já importaria porque em uma sociedade que sempre instigou o anonimato das mulheres, construir um negócio com o nome próprio já é simbólico e revolucionário. Só que não é qualquer negócio, é um café incrível, diga-se de passagem. Estávamos na 9ª despedida, eu e Bruna, e até hoje a Bruna não voltou para a Tailândia, e até hoje estou esperando ela voltar para BH. Enquanto estávamos em uma infindável conversa, vimos um grupo de mulheres reunidas com um livro na mão. Essa cena já era linda por si só, mas se tornou mais simbólica ainda quando vimos que todas seguravam o Helena. Sim, o livro que deu nome ao nosso projeto, porque podcast é muito pouco para o que somos. A Bruna de início já foi querendo se apresentar e eu, que tenho dificuldade de conhecer pessoas novas, já procurei um buraco para me esconder. Não tinha. Quando falamos que amávamos Machados, todas em coro falaram que precisávamos conhecer a Sandra. E foram lá apresentar essa mulher linda, com uma voz firme, com conhecimento ímpar. Deve ser coisa do sobrenome. Desde então, Bruna e Sandra idealizaram esse episódio, na verdade lapidaram. Eu raramente sinto ciúmes, mas confesso que senti um pouco por ter perdido aquela conversa que elas tiveram. E para que vocês não se sintam elijados, tal como me senti, trouxemos hoje a Sandra aqui pra gente. Sandra Assis, mulher belo-horizontina, professora de língua portuguesa, coordenadora, por óbvio, apaixonada pelas letras. Existem paixões que são vocacionadas. Com 11 anos, Sandra já dava aula para os seus vizinhos, ensinando famigerado para a casa que assombrava todas as crianças. É mãe de 2 filhas, hoje é avó, e é tanto mais que ela vai dizer por si só. Bem-vinda, Sandra! Bem-vinda, Sandra! Obrigada, Laís. Obrigada, Bruna. Que prazer estar aqui com vocês, né? Muito bom mesmo. Foi um momento de encontro bastante interessante. Nós temos um grupo, né, de mulheres leitoras. A gente se reúne de 15 em 15 dias discutindo livros. Nós estávamos discutindo Helena, né? Na cafeteria, quando conheci Laís e Bruna. Foi realmente um momento ímpar. E uma amiga minha, né, gente, muito exagerada, ela falou, não, a Sandra, vocês têm que conhecê-la, a Sandra sabe tudo de Machado de Assis, quem sabe, né? E aí eu vim convidada pela Bruna e pela Laís para discutir um pouquinho hoje com vocês sobre uma das obras dele. Gente, assim, a gente ficou apaixonada, porque todo mundo tem que conhecer Sandra, tem que conhecer Sandra. Quando Sandra chegou, fiquei com vergonha, eu falei, eu não tenho repertório pra conversar com a Sandra. Tipo, socorro. Foi a primeira vez que eu me senti acuada pra falar de Machado de Assis. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar de Machado de Assis com a Sandra? E eu tô muito animada. Tô nervosa. Eu acho que depois de 120 anos de podcast, eu tô nervosa para gravar um episódio. Não é um episódio jurídico, né? É um episódio quase que literário. E aí,
A gente estava com uma ideia inicialmente, porque lá naquele bate-papo de clubista, de fã de Machado de Assis, eu comentei de um conto e a Sandra falou que tinha dado a indicação desse conto, que inclusive já foi minha indicação aqui, de Dica Amiga, que é O Pai contra a Mãe, que é o meu conto preferido do Machado de Assis. Eu acho que ele diz muito, assim, foi o conto que me fez me apaixonar pela obra do Machado. Mas talvez ele seja papo para um outro episódio. Para esse, eu queria uma discussão bem de gênero mesmo, de recorte de tempo, daquela sociedade 1866, que foi quando o conto foi publicado, trazendo para hoje, vendo como que ainda tem traços ali que se repetem e o que a gente pode fazer de diferente. A gente começou essa discussão, eu e a Sandra, eu falando o seguinte, porque esse conto, ele traz a história de uma moça muito nova que se apaixona, que é prometida em casamento. Inclusive, o casamento naquela época era uma preocupação do pai, porque na falta dele, inclusive tem até a questão etarista, né? Na falta dele, ele tinha 50 anos e já se sentia um velho pronto para morrer. Então, ele queria preparar a filha para quem ia assumir a tutela dela, né? A tutela da mulher. E aí ele começa a pensar em casamento para Emília. A Emília se apaixona pelo Valentim e nitidamente o Valentim a manipula. Nitidamente, ele já sabia que ele não queria casar com ela, que ele não queria levar adiante esse relacionamento, mas ele a manipula, jura amor. Tem até um trecho que ele perde a paciência um pouquinho com ela, porque ela tá ressabiada e perguntando para ele se tá tudo certo, se é isso mesmo. Ele cria toda uma história mentirosa. Pra quê? Pra conseguir fazer sexo com ela. E a gente tá falando de 1866, uma menina de 16 anos. Então, hoje, isso podia não ser nada. Ah, beleza, foi só isso mesmo e ele foi embora. Ela teria sofrido, mas não naquela proporção. Daquela forma, isso a maculou pra sempre. E isso impediria que ela tivesse um outro casamento. Nesse conto, tem um trecho que me fez levantar a tese de que o Machado teria um viés feminista bem lá no fundinho, que é o seguinte trecho, e a gente debate a partir disso. Enquanto você procura, eu vou falar. Eu fiquei pensando, qual texto porque você falou, tem um trecho que eu queria debater sobre esse trecho. Por quê, gente? Vou dar um spoiler. A Sandra e eu temos uma opinião diferente da Bruna em relação ao conto, ao enviesamento do conto, assim. E aí, quando você falou assim, não, mas tem um trecho específico que fala assim, demonstra bem que ele era bem feminista e tal. Eu assim, gente, que trecho? Vai, Bruna, defende sua tese, É gata. o seguinte, minha tese agora. Seguinte, os juízos do mundo são singulares e contraditórios. Quando uma pobre rapariga cai num erro como Emília, o mundo fecha-lhe as portas e lavra mandamento de interdição. É justo, mas o que não é justo, o que é infame, o que clama justiça, é que essas mesmas portas se abram ao autor do crime e que este, depois de sofrer um simples murmúrio de desaprovação, seja festejado, acatado, considerado. Gente, por favor, né? Não, um trecho escrito em 1850, que na época da nossa adolescência, se a gente pegasse geral, a gente era galinha, se os homens pegassem, eles eram os garanhões. Sandrinha, o que você acha sobre isso? Sandra. Sandrinha mesmo. Eu sou Sandrinha para os meus alunos, para todo mundo. Então, vamos de Sandrinha mesmo. A Bruna tem uma amiga que chama Sandrinha, que a apelido dela é Sandrinha. Aí toda vez a gente só fala Sandrinha, eu não tô conseguindo. Eu falei assim, não Mas posso. eu sou Sandrinha, meus alunos todos me chamam de Sandrinha. Pode ser Sandrinha. Conte-nos, o que você acha disso? Olha, eu acho, inclusive, que ele coloca aí, né, que é justo a rapariga, né, sofrer. Vejam, ele questiona o fato do homem também não ter o seu castigo, entre aspas, né? Mas ele acha justo que ela pague por isso também, sabe? E o conto, para mim, eu comentei com Bruna na nossa conversa, Machado, né, gente, ele tem duas fases de escrita dele, né? A primeira fase, que é uma fase mais romântica, e a segunda fase dele, que é uma fase realista, e que é o expoente, né, da escrita do Machado. É como o grande autor realista que ele é reconhecido. E ele mesmo diz, né, que a fase romântica dele é a fase em que ele está se desenvolvendo, tanto na escrita quanto, né, o seu pensamento. E eu acho que essa visão dele nesse conto ainda é uma visão muito romântica, sabe? Porque, como a Bruna contou aí, deu o spoiler do final do conto, né? O Valentim,
ele volta depois como um homem muito bom, uma pessoa muito íntegra, que quer reparar o seu erro, né? E é uma visão extremamente romantizada da vida. E ela vai ficar extremamente felizes e eles vão casar e ser felizes para sempre, como um conto de fadas. Então, eu acho que essa visão do conto tem a ver com a questão da recepção do texto. É lógico que hoje, nos dias de hoje, ao lermos esse texto, nós vamos ver uma história e vamos nos posicionar diante dela de forma crítica. O que nós vamos falar? Poxa, é isso que eu quero para a vida da mulher? Eu quero uma mulher que viva em função do pai, do marido, da casa. Ela se torna costureira, para quem não sabe aí, né, gente? Quem ainda não leu o conto, que depois vocês podem lê-lo, conta o pai. Ela se torna uma costureira, ninguém a via, ela se tranca dentro de casa, né? Nem o vizinho, que é o Davi, né? Ele a conhecia, já tinha um tempo que eles eram vizinhos e eles não se conheciam, né? E aí, essa mulher é uma mulher que se fecha totalmente depois que ela tem uma desilusão amorosa. E ela vai viver uma vida fechada até que esse homem volta para ela e ela vai ser feliz novamente. Então, hoje, nós ao lermos esse conto, o que a gente fala? É isso que eu quero para minha vida? É isso que eu quero como mulher? Viver fechada dentro de uma casa esperando um homem? Sair da barra do pai para a barra de um marido? Opa, não é isso não. Mas aqui, a ponto, Bruna, de achar que Machado, nesse conto, se mostra feminista, eu já acho um pouco de exagero. É um pano. A Bruna pegou o pano cor-de-rosa glitter dela e tá passando pro Machado. Tá, deixa eu defender a minha tese aqui. Eu concordo. Tem esse ponto aqui que ele fala que é justo que a rapariga sofra os castigos do mundo e que não é justo que o homem sofra. Vejamos, gente, 1800 e pouco, o que era se esperado era que o casamento se desse entre duas pessoas virgens, né? Então, assim, o que ele tá falando ali é dessa diferença. Então, é óbvio que o sexo aos 16 anos antes do casamento era mal visto na sociedade. Partindo dessa premissa, ele entende que o homem também devesse ser tão penalizado quanto a mulher. Então, a questão ali dele é a isonomia, é isso aí que ele está discutindo. É. Se a gente for mais a fundo, aí hoje em dia, claro que as meninas fazem sexo aos 16 anos e é normal, assim, né? É algo muito mais aceitável. Ninguém espera casar virgem hoje em dia. É algo que seria mais reservado às questões religiosas e não tão sociais mais. O meu ponto aqui, não, feminista, na verdade, realmente é uma forçação de barra muito grande da minha parte. Queria viralizar, queria viralizar. Queria, tipo assim, queria lacrar. Eu entendo. Bruna queria lacrar. Beleza. Feminista talvez seja too much, mas... Partindo do pressuposto que o feminismo não é a supremacia feminina, mas uma igualdade de direitos, eu entendo, dá pra entender o seu posicionamento. Só sabe o que eu acho legal, gente? É isso. A Sandrinha tava falando sobre como antes era uma vida reclusa da Emília, mas não era uma vida só reclusa. Assim, eu achei muito legal a construção do conto. Isso é a estrutura textual, a estrutura narrativa do Machado é uma coisa assim, que desde Memórias Próximas de Brás Cubas é um abraço toda vez que eu leio. Ele é um gênio. Aí, de início, ele narra a história dessas pessoas como se já demonstrando que, vai acontecer uma coisa que os caminhos dessas três pessoas vão se cruzar. É a história de um poeta, de um pai e uma filha. E aí, ele vai sempre se referindo a esses três personagens como o pai, o poeta e a filha. Um viés quase utilitarista, porque ser pai para esse pai era uma função, ser filha também era uma função, porque era também uma limitação. E o poeta era também um ofício, né? E aí o único personagem que até então tem um nome é o cachorro, que é o Diógenes. E é o cachorro o responsável por unir o caminho dessas três pessoas. E aí depois que teve essa união, pronto, agora eu dou nome. E a partir do momento que eu dou nome, a gente vai adentrar dentro dessa... E isso é muito legal. Eu até lendo, eu falei assim, gente, o Vicente... E os nomes, né, Laís? E os nomes têm tudo a ver com essa visão de pai, de filha e de, no caso, amigo, poeta, né? Poeta, aquele que sonha, aquele que imagina, aquele que é gente, bom. A sua interpretação dos nomes. Eu amei nos áudios, Sandra. Era até uma coisa que eu ia te perguntar.
Porque eu sempre falo que os nomes nas obras machadianas são muito importantes, né, gente? Você vê lá, vamos pensar no Dom Casmurro, né, na Capitu, Capitolina, a ideia de capeta, em todos os contos eu sempre vou atrás dos nomes que eu acho que são muito significativos. E aí nós temos lá, né, quem que é o poeta? É o Davi. E quem é Davi, gente? É aquele homem bondoso, né? É aquele homem bom, e ele é o poeta e é aquele que vai mediar, né? Vai atrás do Valentim para buscar o Valentim. Ô, Sandra, digo até mais, deixa eu até fazer um complemento aqui ao Davi. Davi e Golias. Davi é aquele que enfrenta o monstro gigantesco e consegue derrubá-lo. Então, o Davi, nesse caso, ele tem esse papel também, porque o Valentim, ele era aquele monstro que tinha feito aquela escarcéu na vida da Emília e do Vicente. E aí, o Davi, ao final, ele faz uma viagem para trazer o filho, que se descobre depois que Valentim era filho de Davi, ele faz uma viagem para trazê-lo quase que de arrasto, né? Então, assim, ele consegue domar o filho e trazê-lo mansinho para se casar com a Emília, né? Então, eu ainda vejo essa Não, interpretação. Quando e você me Davi é deixou aquele que é mais atento dos amado, é nomes. aquele que é amado, aquele que é predileto, aquele que é querido, entendeu? Então, olha, observa, ele vai se tornar o amigo, né, do Vicente, que não tinha nenhum amigo, viviam pai e filho sozinhos, ele vai se tornar o querido, tão querido e tão amado, que ele é capaz de contar para ele toda essa tristeza, né, do erro da filha, né? Do que a filha tinha feito, que ele está se escondendo, porque, na verdade, ele se muda da cidade, ele vai para o interior, eles vão se isolar, porque, coitada, né? Ela perdeu a virgindade, né? E aí temos o nome dele, Amado. Aí vem Valentim, né? Que nós já sabemos aí que é valente, né? Que foi aquele que trouxe o problema, né, lá para a vida da família. Nós temos aí o. Esqueci, gente. Emília. A Emília. Emília. A Emília, né? Emília é aquela trabalhadora, aquela dedicada, né? Então ela vai ali trabalhar dia e noite como costureira para juntar dinheiro para ela ter um final de vida, já que como ela perdeu a virgindade, ela não ia ter mais vida só teria vida enquanto o pai estivesse com ela. Sabe uma coisa Então que ela eu fiquei pensando também na questão de como são parecidos os nomes? Porque eu fiquei, depois que você chamou a atenção no áudio para Valentim e Vicente, eu fiquei pensando, gente, são nomes similares. E aí, eu achei que isso caso. Eu até falei assim, gente, peraí. A filha de Vicente se apaixona por Valentim. Achei meio complexo de Édipo, sabe? sim, Não sei, uma projeção assim, uma ligação entre o amor do marido e do pai. Só que depois ele até fala, era preciso que o marido substituísse o pai. Ora, sim. para substituir um pai como eu, é preciso um marido como eu fui. Então, tipo, ele realmente estava querendo, ele estava querendo que o marido a paternasse, assim. Eu Sim, achei muito legal a como é que fala? similaridade, Similitude. similaridade do nome, Dos né? Que nomes. Achei Vicente super também é legal. aquele determinado, né? Também tem a ver com essa ideia da determinação. Ele quer a todo custo o quê? Deixar a filha em boa situação, né? Ajudar Uhum. a essa filha. Então, nós temos uma Emília, que é uma trabalhadora que está ali, temos um pai extremamente determinado, nós temos aí o Davi como uma pessoa boa, amada, querida, tão amada e tão querida, que vai trazer a felicidade para a família, né? Porque ele vai atrás do Valentim. Ele vai trazer o Valentim de volta. Então, assim, eu acho muito interessante, porque essa questão que, né, desse antes eles eram chamados como pai, como a filha e como poeta, os nomes também vêm representando. Pai, aquele que cuida, aquele determinado, aquele que quer ajudar a família. A mulher que na época, principalmente na situação dela, era essa filha totalmente dedicada ao trabalho, né? E o poeta aí, que é esse que vai, querendo ou não, fantasiar a vida, né, gente? Porque poeta é isso, a poesia é isso, ela vem para nos encantar, ela vem para fantasiar, ela vem trazer as coisas boas, então ele vem trazer a felicidade para essa família. Uhum, a salvação de tudo. E mais uma questão que eu reparei na similitude dos nomes é que um detalhe que passa ali no conto, que, claro, quem não leu não vai pegar, mas depois leia.
O Valentim e o Vicente, eles se tornam muito amigos, a ponto deles se chamarem de pai e filho. E isso tudo já fazia parte da manipulação do Valentim. Ele queria isso, ele queria conquistar a confiança, entrar na casa, porque o objetivo dele era meramente sexual com a Emília e depois ir embora. Ele não tinha mesmo objetivo de casamento. E aí eles se tornam muito amigos. E a aprovação do casamento vem do pai por conta disso. Porque primeiro o pai aprova, né? O pai gosta dele. E aí, dentre essa manipulação toda, uma coisa que ele fala é que ele tá indo embora a trabalho. Gente, eu achei isso tão moderno, que eu tenho casos ainda de Helenas atuais que passaram por isso, que ele fala que eu preciso ir para trabalhar, eu preciso ir porque vai sair aqui uma proposta de emprego e aí eu preciso ir me estabelecer para depois eu me casar tendo uma fonte de renda já estabelecido. E, gente, juro, tem uma Helena hoje, 2025, que passou por isso. Então, isso para mim também foi muito significativo. Não foi aquela invenção boba, assim, de, tô indo embora, desapareceu. Não, ele realmente praticou uma manipulação, quase que um gaslighting ali, porque a Emília estava desconfiando, sim, ela estava ressabiada já, como eu disse, e ele se irritando com ela e reforçando, falando, é claro que não, tá tudo explicado, eu tô indo a trabalho. Então, isso que é a magia ainda da obra machadiana, né? Eu acho que o Machado, por isso que ele é tão atemporal, né, gente? Machado, ele consegue fazer com que coisas que aconteceram lá em 1866, mesmo tendo mudado o contexto, né? Mesmo sabendo que hoje o contexto, né, Bruno, é um outro, a gente consegue enxergar a vida ainda por trás das palavras dele, né, das obras dele. Você fala, poxa, ele está tratando do ser humano, gente. E o ser humano, ele não muda. O ser humano que é cafajeste, ele vai ser cafajeste, tanto lá em 1866, quanto agora em 2025. Né? Então, você está me falando aí que hoje existem Helenas, e nós sabemos que existem Emílias mesmo, né? Helenas, que são pessoas que estão aí esperando realmente um casamento e acham que a vida vai ser feliz apenas se ela tiver um marido. Um recorte, pensa, meu pai, quando eu casei, eu sou a filha caçula, eu fui a última que casei, meu irmão estava divorciado na época ainda, que eu já tinha casado e divorciou. Ele falou, nossa, que alegria, casei minha última filha. Eu assim, vai ter que falar em celebrar? Porque ele é muito conservador, Sandrinha. É pauta do nosso podcast sempre. Eu sempre conto as peripécias de Dr. Washington. Eu falei assim, mas você que foi lá celebrar meu casamento, porque quem me casou foi o padre. Quem um escolheu o outro fui eu e meu marido. Não tô te entendendo. Eu sempre dou uns creu nele, mas ele fala. Fiquei super aliviado por você ter casado. Como se... E é muito isso. No conto relata muito isso. Isso me chamou muita atenção. Porque o planejamento patrimonial das mulheres era o planejamento matrimonial. Sim. Tipo assim, essa reorganização que eles fizeram quando eles viram que o casamento não daria certo, porque o Vicente foi comprar um cigarro e fugiu aí nos mares. O Valentim. O Valentim foi comprar um cigarro e fugiu nos mares. Tipo assim, é uma coisa que ele poderia ter feito muito antes. Tô vendo que, primeiro, era uma criança, era 16 anos, né, gente? Mas ok, no contexto da época era natural de se casar. Só que se ele tava querendo, se ele já tava com essa pulsão de morte tão grande, de achar que aos 50 ele ia morrer a qualquer instante, e queria deixar uma estabilidade, por que não já planejar dessa maneira? Só que era um assunto que, assim, o patrimônio, ele era sinônimo de casamento quando se tratava de assuntos de matéria da mulher, né? Isso sem contar, né, infelizmente mudou. Sem contar, né, Laís, que a gente sabe da questão da idade, né? Nós até comentamos ontem, a Emília tinha 16 anos, gente. Quer dizer, com 16 anos, ela tinha de casar, né? Já estava ali, eles estavam esperando o marido, sabe? Eu tenho... A minha avó contava pra gente que ela se casou com 14 anos. A minha avó, ela não era ainda menstruada quando ela casou. Meu Deus. Ela contava, né, que ela já faleceu, ela contava pra gente que a hora que o marido chegava, ela estava brincando de boneca. Misericórdia. Meu Deus. Né? Então, assim, a gente fica pensando... de boneca de verdade, né? Que em breve ela já teria filhos e... Então, o que acontece com a Emília? Né? Uma menina de 16 anos, era uma menina que tem o seu primeiro amor, foi o primeiro relacionamento que ela teve.
né? E a partir do momento que ela mantém a relação sexual com o Valentim, ela perde todo o direito de viver. Ela perde de todo o direito de viver, ela tem que se fechar numa casa como costureira para juntar dinheiro. Por quê? Porque o pai vai falecer, o pai vai morrer um dia e ela não tem mais chance de ser outra pessoa a não ser essa pessoa que deveria ter sido a esposa. Então, assim, é muito legal pensar isso nos dias de hoje, para as mulheres pensarem, né? Gente, não é isso que eu quero para minha vida. Quanta coisa eu tenho para fazer na minha vida, quantas. Então, eu acho bacana demais. A Ô, gente. Sandra, esse é o ponto que eu quis trazer esse conto. É para a gente entender que, claro, nesse contexto era exagerado, porque era o fim último da vida da mulher se casar mesmo. Ela saía de filha para se tornar esposa. Mas essa é a análise crítica que eu quero que a gente faça hoje. Vamos tirar o relacionamento amoroso do centro da nossa vida. Porque quando a gente tira o amor romântico do centro da nossa vida e põe um equilíbrio entre todos os nossos amores, o nosso amor à profissão, nosso amor às amigas, Ao que a gente sempre fala estudo. que o quanto ao estudo, ao nosso engrandecimento enquanto pessoas, nossas relações interpessoais que não sejam centradas no amor romântico, quando a gente tira isso e trata tudo com equilíbrio, a gente é muito mais feliz e a gente tem muito menos chance de se decepcionar e a nossa vida acabar, porque se a gente está colocando o peso todo, é como se fosse uma construção, se a gente coloca todo o peso em uma única pilastra, se essa pilastra desmorona, desmorona tudo. Então, assim, é tão evidente que isso não se sustenta e ainda hoje a gente vê algumas mulheres tendenciando a esse ímpeto de achar que o casamento, que o ser escolhida é o fim último das suas vidas. A Laís sempre fala essa frase, que mulheres colocam a sua realização no relacionamento e os homens colocam a sua realização no trabalho. E isso não se sustenta, gente, simplesmente. Eu acho que é preciso ter um equilíbrio. Muito legal isso, sabe, Bruna? Porque eu fico pensando nas obras realistas do Machado, sabe? Porque nas obras realistas do Machado, Machado sempre coloca as mulheres lendo algum romance romântico, né? Mas mostra essa mulher numa situação já de uma mulher mais forte, uma mulher mais, né, decidida, uma mulher mais forte que o homem, né? Que venhamos e convenhamos, né, gente? Muitas vezes nós sabemos que nós temos uma força que às vezes até supera a força masculina, né? E as mulheres machadianas da época realista são mulheres fortes, mulheres que são inclusive capazes de trair os maridos, né? E de terem uma nova vida. E era a crítica que Machado queria fazer à situação romântica, né? Porque a situação romântica é totalmente idealizada, né? Nós sabemos que a sociedade do século XIX se casava por amor, né, gente? Eram casamentos arranjados. E aí a mulher era infeliz, né? E aí ela tinha que ler obras românticas para ela viver naquele mundo da fantasia dela de ser feliz ali, casar e ser feliz para sempre, né? Então eu acho assim, é uma crítica muito grande que o Machado faz a partir do realismo, mostrar o que, olha, a vida não é só isso. E aí ele vem mostrando isso aí, né? Existiam casamentos que não eram felizes. Tem uma coisa que eu acho muito legal, é a gente observar o quão insustentável é essa centralização do amor romântico, porque as mulheres especialmente na fase romântica do Machado de Assis, elas literalmente adoecem fisicamente. Não raro, como no conto Helena. No Helena mesmo, a Helena adoece, gente, ela quase morre. Nesse conto, o pai, a Emília cai de cama. Ela precisa de médico, gente. É uma questão física. Ela somatiza aquela frustração gente, amorosa. mas honestamente, vocês nunca ficaram meio gripada por decepção amorosa? Eu fico. Quem é que não isso chora, que eu queria né? dizer, Laís. 13 anos Ainda já. acontece. Alice, eu não, um piririzinho pós-DR. Gente, ainda acontece. Essa mesma Helena que eu contei aí, deixa abaixo esse caso, que o Bentinho dela falou que estava saindo, por isso precisava abandoná-la a trabalho e que era uma grande mentira, ela adoeceu, ela foi parar no hospital. Então, o quão atual é isso? Isso me choca, me deixa muito
abismada de ver que ainda hoje acontece. As doenças psicológicas, né? Quantas depressões, quantos problemas a gente não vê aí que são raízes de quê? Desse sofrimento amoroso. Assim, o que eu penso? Eu acho que nenhum ser humano é imune ao afeto, a não ser que você é um psicopata. Então é normal a gente se deixar afetar, seja no nosso parceiro amoroso, seja um relacionamento mãe-filha, isso é bem tóxico também, pai e filha. Isso aí eu acho normal. A questão eu acho que é bem mais profundo. Tem um arranjo patriarcal que é o que me assusta. Por quê? O medo do abandono permanece o mesmo. Só que só não está tão vinculado à questão de dependência financeira mais, porque as mulheres conseguiu já uma inserção no mercado que também desgringolou outras questões. Eu só acho que é muito problemático um receio que Emília teve aos 16 ser tão parecido com o que eu tive aos meus 16. Isso eu acho que, tipo, o patriarcado, ele tem uma sabedoria estrutural que ele se rearranja, ele se transforma, mas isso dá uma continuidade. E por isso que eu acho que é importante o combater, às vezes, o naturalizar. Tipo, quando comentam comigo, não, velho, fulana com 16, assim, eu tenho um grupo de amigos que são desde os meus 16. Aí quando um colega vai me zoar que eu era galinha, eu falo assim, meu filho, eu batia, só tava até pena, mas você também era, não era? Ah, era doido demais, uai. A gente aproveitou bem. Que bom que eu sou casada, né? Não tem arrependimento nenhum. Tudo que eu tinha pra fazer. Tipo assim, meio que naturalizar. Porque, gente, é absurdo. Tipo, os problemas seriam... A raiz das questões serem as mesmas, assim. E eu acho que sempre vai continuar a ser. A questão é saber sair. Não ficar preso a isso, né? Eu acho que o sofrimento ele pode até acontecer, até porque, como você falou aí, a gente não está imune ao amor e quem não está imune ao amor não está imune ao sofrimento, né? Porque uma coisa está ligada muitas vezes à outra, mas é como você sai desse sofrimento. É você ter a possibilidade, porque querendo ou não, a Emília, ela buscou uma forma, ela se jogou totalmente a um trabalho de costureira e juntar seu dinheirinho para sobreviver. Querendo ou não, ela sobreviveu. É até uma coisa bacana de falar, ó, ninguém vai morrer aí literalmente por amor, né? Como acontecia no período romântico lá, né? Que as pessoas adoeciam, ficavam fechadas nos quartos, reclusas, comiam mal, aí pegavam tuberculose e morriam, né? De tuberculose, mas era, na verdade, morrer de amor, né? Porque acabavam frequentando prostíbulos, lugares que tinham toda uma estrutura para se ficar doente. Mas ela consegue, como que hoje a gente tem outras possibilidades, né? Como que a mulher hoje, né? E até o homem, vamos falar, já que a gente está falando em igualdade, a gente não está falando de superioridade, o homem também, porque existem homens que sofrem por amor também, e ele também tem condições de ter uma vida depois mais tranquila, né? Ô, Bru, me tira uma dúvida. Diga. Lendo esse texto, eu fiquei pensando, isso seria porque eu acho que o que ele fez é crime. Então, nossa, a gente é muito a mesma pessoa mesmo. Eu grifei aqui no texto várias passagens em que o Machado fala o crime de Valentim. Então, desde aquela época ali, ele já trata como crime. Olha só, vou fazer uma análise aqui jurídica. Uhum. A partir dos 14 anos, dos 14 anos mesmo, se for 13 anos, 11 meses e 29 dias, é crime. Fez 14 anos, a gente passa a falar de consentimento. Pelo que dá para inferir ali, eu não estou fazendo mais recorte de época, tá, gente? Eu estou trazendo aqui na legislação que é do Código Penal desde 1940 até hoje, 2025, essa é a legislação. Se houver consentimento a partir dos 14 anos, não é crime. Pelo que dá pra gente inferir ali é que houve consentimento, porque ela realmente estava muito apaixonada e ela pergunta pra ele várias vezes, mas nós vamos casar? Você vai voltar? E ele fala, sim, é claro. Por isso que eu tô batendo tanto nessa tecla, de que ela pergunta pra ele, ela tinha uma desconfiança, e ele chega a se irritar com ela. De tantas vezes ela perguntar. Então, naquele episódio que é às vésperas da viagem, ele coloca uma escada, e o Machado até fala uma coisa bem Romeu e Julieta. Ele coloca a escada, entra pro quarto dela sim, fica pro lado de fora. Mas de tanto ele se cansar de ficar ali pro lado de fora, ela permite que ele passe para dentro. Então, o que eu quero trazer aqui é,
parece que houve consentimento. Mas como foi esse consentimento? Não foi Na um minha opinião, consentimento viciado? É. Exato, a vontade dela estava viciada. Por quê? Por causa da manipulação. Então, a análise que eu quero fazer aqui hoje nós já temos a Lei Maria da Penha, que traz a tipificação, não a tipificação como crime, mas como uma forma de violência doméstica, da manipulação, da violência psicológica. Um outro trecho que o Machado coloca aqui é que o que havia de positivo, não positivo no sentido de inverso de negativo, de positivo é de posto. O que havia de positivo era uma menina enganada e perdida, um depravado alegre e feliz com o bom êxito da empresa, rindo-se de longe da credulidade e do infortúnio de uma família honrada. Tá muito nítido que esse projeto dele era um projeto mesmo, que a manipulação era para atingir um fim e que depois ele ia embora. Não foi algo que aconteceu, falar, me agarrei lá de trabalho, não vai dar mais para voltar, vou abandonar a Emília. Não foi isso. Foi um projeto. Então, o ponto aqui esse consentimento dela era um consentimento livre ou era um consentimento manipulado, viciado pela violência psicológica que ele foi praticando com ela ali através da manipulação todo esse tempo? Se a gente for analisar sob a ótica da Lei Maria da Penha, sim, era um consentimento viciado e a gente poderia, sim, falar em ausência de consentimento, ou pelo menos um consentimento, como você acabou de dizer, viciado. Então, a gente poderia, sim, falar num crime de estupro. Que violação não de vulnerável, sexual mas um crime de mediante estupro. fraude, né? Ou não? Não sei se necessariamente, mas poderia. Daria para ter essa discussão, sim, a respeito disso. Pontos. Estupro, gente, e aqui, advogada familiarista, tentando. É porque, como eu e a Bruna somos a mesma pessoa, amigos da Bruna são meus amigos, e agora o trabalho da Bruna é o meu também. Agora eu virei advogada criminalista. Porque eu pensei em 3 crimes, ó. Vê se eu tô viajando. Primeiro, a questão do estupro, igual você explicou, porque como é que tem um consentimento se ela tinha uma distorção da realidade, uma ignorância da realidade? Ou depois, violação sexual mediante fraude, porque a manifestação de vontade dela era viciada, ou um que eu fiquei pesquisando, que chama estelionato afetivo. Essa é novidade até pra mim. Amiga, mas é uma construção jurisprudencial, não tá tipificado, por isso que eu não sei se pega. Eu acho que a título indenizatório pegaria mais. Que, assim, o crime de estelionato, eu vou ler o tipo penal pra vocês. Porque eu aprendi na faculdade que se você quiser saber um crime, você tem que primeiro ler o tipo penal. O que é o tipo penal? É o que o Código Penal fala. Aí o que o estelionato versa? Obter para si ou para outrem vantagem ilícita, então uma vantagem sexual, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aí eu já pensei no estelionato afetivo. E aí, qual que é a diferença? Vai ser a questão da pena e questão também da indenização, né? A gente conseguiria uma indenização por uns danos morais aí, danos materiais para pagar psicólogo. Eu adoro pedir danos materiais para pagar psicólogo. Para fins de indenização, poderia sim no juízo civil, mas no juízo penal é importante a gente fazer essa distinção que o bem jurídico tutelado ali no capítulo que se insere o estelionato é um patrimônio, é o bem jurídico patrimonial. Se a gente está falando que o bem jurídico é a violação sexual, então a gente cai para outro capítulo que seria ou a violação sexual mediante fraude mesmo, ou até o próprio estupro, considerando que o consentimento dela estava viciado. Desculpa, Sandra, a gente entrou aqui num leis da parte do Helena Leis. Não, mas maravilhoso, estou aprendendo com vocês aqui, maravilhoso. E é importante a gente alertar as pessoas, porque se alguém passou por isso, aí já pode... Até o Machado de Assis reconhece que é o crime de Valentim. Então, assim, pode ser que seja um crime, sim. Pode ser que não seja só um sofrimento seu, uma desilusão amorosa. Dependendo do caso, é muito casuístico, caso a caso. Mas como nesse caso ficou muito claro e o Machado fez questão de falar que ele a manipulou deliberadamente, então sim, a gente poderia falar. E ele faz isso com veemência. Em várias passagens ele fala da desconfiança dela e da resposta dele, reafirmando o intuito dele de casar, porque na época fazia sentido. Se você vai casar, o erro está perdoado, né? Então, assim, você só antecipou uma coisa que já aconteceria. Eu posso falar sobre o que é a figura do noivado? Porque, tipo, se ele fez uma promessa de casamento, o noivado é exatamente isso, né? É uma promessa de se casar. Ao contrário que todo mundo imagina, romper um contrato, que é uma promessa de fazer, não enseja indenização. Então, tipo, se você tá noivo de uma pessoa, a pessoa decide não casar, isso não enseja indenização.
O que ensejaria é se tivesse custas com casamento. Por exemplo, contratamos fotógrafo, buffet, tá na véspera, não vamos conseguir ter uma restituição dos valores, aí conseguiria uma indenização. Ou se foi uma exposição muito vexatória nas vésperas do casamento, aí sim, danos morais. Só que só romper a título de, na minha área civil, né? Só um casamento, uma promessa de se casar, não tem tanto efeito jurídico, não. Só para finalizar a parte de leis do Helena, além das leis. E Laís, uma coisa agora interessante, assim, eu acho que é importante a gente problematizar termos. Quando você falou aí do noivado e seu pai falou, finalmente casei minha última filha. Aí você falou com ele, pai, mas você celebrou meu casamento? Então você não me casou, você está problematizando um termo, uma expressão popular, né? Que todo mundo fala, vou ali casar fulano. Claro, você não é um juiz de paz, você não é um celebrante, você não é o padre, você não está casando ninguém. Mas aí é importante a gente fazer essa análise crítica. E eu faço isso, sempre fiz, de um outro termo. Mulher de fulano. Nossa. Gente, eu sempre problematizei muito esse termo e... Nossa. Eu gosto de minha companheira, eu me sinto meio Lula, sabe? Tipo, minha companheira... Eu gosto. Eu acho que eu tô, tipo assim, fazendo uma manifestação, sabe? A CUT tá descendo, eu tô na UFMG. Uau! Eu gosto de minha companheira. Quando o Matheus chama de minha companheira, eu juro. Eu lembro daquele filme Que é Isso, Companheiro, sabe? Que é Isso, Companheiro, maravilhoso. Então é isso. Eu sempre problematizei a questão do minha mulher, porque pressupõe que a mulher é propriedade. Ela é propriedade de alguém. Ele querendo passar. Exato. Passar a propriedade da filha pra esposa. Sandra, me conta, no áudio, um dos áudios, eu fui voyeur dessa relação, tá, gente? Uma das suas conversas com a Bru, eu fiquei apaixonada quando você falou sobre como a mulher era retratada no romantismo versus depois no realismo machadiano. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Dentro da obra romântica, né, a mulher é aquela mulher que estava ali totalmente numa visão paternalista, né? E aí ela era aquela mulher que sofria de amor. Ela, por qualquer coisa, ela tinha vertigens, ela desmaiava, ela adoecia. Olha, vocês podem ler as obras românticas que vocês verão isso, tanto é o que acontece com Helena, né? Helena ela também. É retratada como pálida. Pálida, aquela mulher. Já a mulher realista, gente, é aquela mulher mais forte. As mulheres machadianas da obra realista, elas são sempre mais fortes psicologicamente do que os homens, né? São mulheres que lutam. Eu até falei muito com a Bruna, comentei com a Bruna, que nas obras realistas existem sempre um triângulo amoroso, e o triângulo amoroso é uma mulher e dois homens. Sempre. Não é um homem com duas mulheres, é uma mulher com dois homens. Né? Sandra, incrível essa força psicológica da mulher, está muito retratada no Bentinho e na Capitu. O Bentinho, ele parece não à toa o nome dele é Bentinho. Exato. Sabe, assim, ele não tem inteligência emocional nenhuma. Enquanto isso, a Capitu tendo que lidar ali com ele, com aquele ciúme louco dele. E olha o nome, Capitu tão superior. né? Olha que nome forte, Capitu. Capitolina. Né? E você vê engraçado, quando falou de Capitolina, eu pensei em capital, tipo assim, grandezas. Sim. Capitais, grandeza, assim. Você pensa nisso, você lembra, Capitu também, você lembra a ideia do capeta, você tem a ideia daquela mulher que era sensualizada, que era forte, né? Porque ela conseguiu também o amor do amigo, né? Querendo ou não, a atenção, os olhos de a cigana. atenção do amigo, os olhos. Sai de uma mulher pálida para uma mulher cujos olhos atrai, dissimula, sabe? Olha a diferença até física dessa mulher. Ele fala, Capitu era mais mulher do que eu era homem. Eu era homem. Ele fala, Capitu era mais mulher do que eu era homem. E isso acontece nas obras realistas. A mulher, ela é forte, ela é mais dinâmica, ela vai na relação amorosa, ela é atuante, porque a mulher romântica ela é mulher passiva, é aquela mulher que aceita, a mulher que recebe, e a mulher realista não, é aquela mulher que vai à frente do seu tempo, querendo ou não, né? Então, assim, agora, é muito protagonistas elas sempre foram, né, gente? As mulheres em Machado de Assis sempre foram protagonistas. Sim. Seja para escrachar essa parte romantizada,
seja como pivô ali das histórias e dos triângulos amorosos, como a Sandra disse. Mas protagonista, a gente não pode negar que as mulheres sempre foram em Machado de Assis. Sempre Sabe o foi. negócio que a Sandrinha falou no áudio que eu amei? Que ela falou assim, e após o divórcio, as mulheres geralmente ficam melhores que os homens mesmo. Não é? Isso Vocês eu já achei viram muito isso? legal, Sandrinha. Você não acha que, geralmente, o que, que acontece com um homem quando ele se separa? Ou ele casa-se novamente rapidinho, porque ele tem que ter alguém ali para ajudá-lo, ou ele, às vezes, perde emprego, entra em depressão, começa na vida de bebedeira, na vida de boemia, não na vida de boêmia que no sentido de aproveitar, mas é porque é uma fuga, ele não dá conta, e às vezes ele perde herança, perde dinheiro, não dá conta de relacionar direito com os filhos. A mulher não, a mulher cresce. A mulher, às vezes, se dá melhor no trabalho, né? No trabalho fora de casa. Ela dá conta de manter a casa e o trabalho, coisa que marido não dá conta. Ele tem que ter ou alguém para ajudá-lo a arrumar a casa, ajeitar a casa, cuidar da vida, cuidar das coisas. Para ele dar conta de trabalhar, ele não dá conta de nada. E nós damos conta das duas coisas. Então, a mulher que geralmente se separa, geralmente ela cresce, ela se dá melhor do que o homem. Né? Ô, Sandra, mas isso é triste, porque ela precisou do rompimento do relacionamento amoroso para ela começar a olhar mais para si. Antes ela estava tão presa ali em fazer essa empresa, relacionamento amoroso dar certo, que ela se deixava mais de lado. Sua profissão mais de lado, eu tô falando aqui de cadeira, viu, gente? E aí a gente precisa desse tombão que é o divórcio para a gente olhar mais pra gente. Mas os homens ficam calvos e feios. Deixa no ar. Mas é total verdade, a mulher ela fica melhor depois do divórcio, mas eu acho que é por causa dessa quebra de expectativa e esse trincadinho que vem no sonho da Disney. Sobrecarga Fora também. a sobrecarga. É menos um BO pra você ter que ficar resolvendo, já sabe como é que vai ser. Ô, Sandra, última coisa. Eu achei que a gente não falou muito e toda vez que eu converso com mulheres mais velhas que eu gosto muito de falar sobre etarismo, assim, porque eu recentemente fui chamada de velha no salão de beleza. E eu falei assim, cara, que mundo que é esse que aos 31 anos de idade uma pessoa tem coragem de me chamar de velha? É um trem que... Porque a vida inteira também eu sempre quis aparentar ter mais idade do que eu tinha, exatamente para poder exercer minha liberdade com... e aí, agora que eu cheguei no 31, eu falei assim, gente, eu tô amando a minha idade, e aí agora eu tenho que ficar triste por isso, sendo que eu só vejo vantagem em envelhecer. Só que nessa obra, eu sei que é um reflexo do seu tempo, mas eu queria que você comentasse pra gente também a visão que você teve do aspecto etarista assim, na obra. Não, como eu falei, a obra é um contexto, né, Laís? A gente tem que ler a obra dentro de um determinado contexto. Karl Marx já nos dizia, né, que se tudo no mundo fosse queimado e mantivesse a literatura, nada estaria perdido, né? Porque a gente vai lendo as obras de um determinado período e você vê que aquilo ali, né, retrata, como nós acabamos de ver aí, analisando o conto que foi escrito em 1866, você fala, poxa, olha como que era a vida, olha quais eram os preconceitos que existiam, como que era feito isso. E essa questão do etarismo sempre me chama a atenção, porque eu tenho 61 anos e, assim, eu me sinto, assim, extremamente dinâmica, adoro trabalhar, faço minha ginástica, gosto de sair, né? Eu me sinto super jovem. E aí, quando eu leio os contos, eu leio as obras, a própria Helena, né, que fala lá, né, com 50 anos a pessoa estava velha, ela não tinha outra coisa a não ser se preparar para a morte. Então, essa questão do etarismo me chama muita atenção nas obras do século XIX. Eu sei que era uma época em que realmente, né, as pessoas morriam muito cedo, até porque não existia aí a penicilina, né, e os antibióticos que curavam a própria tuberculose, né, foi a doença da época que matou milhões de pessoas, mas assim, é muito interessante a gente dar uma olhada nessa questão da idade, né? O que era um homem de 50 anos, inclusive ele já era aposentado, vocês se lembram, né? Lá no conto, ele era aposentado, ele vai ser um hortelão, e é uma pessoa que está esperando pela morte. O casamento é tão patrimonial, eu tinha esquecido desse trecho,
Em Laís, o casamento ele é tão patrimonial que o Vicente, ele se programa a aposentar considerando que a filha vai casar. Sim. Então ele aposenta. Aí, por isso que a catástrofe na família ela é tão grande, porque além de ser moral, uma questão de ter tirado a honra daquela família honrada, que o Machado fala ali também, ela foi realmente um caos patrimonial, porque ele tinha aposentado, e aí ele se muda para o interior para trabalhar de hortelão. Então ele era um homem, um cargo público, de funcionário público do governo, alguma coisa assim, e ele passa a trabalhar o solo. Gente, Então, olha, que a gente parou de falar hortelão e virou agricultor, porque eu tive que pesquisar no dicionário o que era hortelão. Pra mim, Eu também hortelão era tive um que hortelão pesquisar. gigante. Tinha muito tempo que eu não lia Machado, juro. Tinha muito tempo que eu não lia Machado de Assis. Eu esqueci que a cada parágrafo você tinha que consultar o dicionário. Isso foi a primeira coisa que eu aprendi no primeiro livro que eu li do Machado. E aí eu esqueci esse detalhe. Foi hortelão. Eu já comecei bem. Aí vamos lá. Aí é a questão do contexto, né, Laís? É a questão, de novo, que a gente vem do contexto. Aí é a questão da linguagem, das variantes históricas, né? Que já o mancebo, que era o rapaz, já ninguém fala, oh, que mancebo bonito, né? Ninguém fala isso mais. Então, quer dizer, até a linguagem, ela vai se adaptando de acordo com a sua época, né? Então, é muito interessante ver essa evolução da mulher, ver essa evolução da sociedade, ver essa evolução da linguagem, né, gente? E conhecer isso por meio da literatura é muito mágico. Lindo. Tá, eu agora só vou, assim, todos os meus e-mails eu vou, porque ninguém não manda carta mais, eu vou finalizar assim. Laís, cozinheira para si, amiga para a Bruna, estranho para toda a humanidade. Eu vou finalizar assim. Perfeito, gente, Muito eu bom. amei muito. Gente, e deixa eu finalizar esse episódio também com uma frase aqui, a última frase da carta do Valentim pro Vicente, quando ele resolveu contar que ele não voltaria, simplesmente contar que ele não voltaria. Ele falou o seguinte, que dentre as resoluções dele de vida, o primeiro princípio dele é o de nunca olhar para baixo. O segundo é de não sacrificar a minha liberdade a ninguém, de baixo ou de cima. Olha só, gente, o homem falando que ele não vai sacrificar a liberdade dele por ninguém, e a mulher literalmente adoecendo, querendo sacrificar a liberdade dela pelo homem. Ai, gente, meu Deus, não dá pra Ela se defender muito fechando isso. dentro de uma casa para poder ser costureira, né? Então, assim, Pelo que você vê na escola, você tá achando as mulheres, as adolescentes mais espertas? com certeza. Tá Se a vendo? gente Que coisa pensar, nossa, totalmente diferenciada a visão de mundo. Podemos ter esperança? Né? Podemos ter muita esperança. Até porque, né, Ai, gente, as meninas hoje, elas, até se a gente pensa aí na profissão, né? Economia, engenharia, né? Coisas que a gente antigamente não via falar, né, da mulher. As mulheres estão buscando isso aí. E, assim, de igual para igual, né? É o que a gente comentou aí, não é para ninguém ser superior, mas para poder sermos iguais. Então, acho muito bacana. Eu acho que a mulher, e essa questão mesmo dos relacionamentos, eu vejo hoje, sabe, Laís, para te falar a verdade, eu vejo hoje os homens, aqueles que têm namoradas, que são apaixonados dentro da escola, eles são o retrato da fragilidade. Eu acho que eles são mais frágeis do que as mulheres. Eu acho que eles são mais frágeis emocionalmente do que as mulheres. Não sei o que. Falta inteligência emocional ali, Falta, muito, inteligência emocional falta muito. Né? Deixa no ar, Sandrinha, gente. não conta. A gente vai gravar um próximo episódio, vai pegar um outro conto do Machado para falar como os machos estão muito vulneráveis, estão muito frágeis. Acho até que já temos, né, Sandra? Você já deu o indicativo ali na nossa conversa de um outro conto que dá muito pano pra manga também, mas vai ficar para um próximo episódio, porque a gente já tá batendo 1 hora. E aí, para finalizar, a pergunta de $1 milhão. Sandra, qual obra, qual livro, conto, poema, poesia, música, sei lá, o que você quiser, o que você, essa biblioteca ambulante, o que você indicaria pra gente? Se você pudesse indicar, assim, Não precisa uma ser do dica de leitura. Machado. Não precisa ser de Machado, né? Então, eu indicaria, pensando nessa nossa conversa de hoje, eu indicaria vocês lerem O Amor, da Clarice Lispector. Perfeito. Arrasou. E você, Laís? Eu te confesso que eu já tô... Gente, a minha dica, amiga, eu ainda não terminei de ler, mas vale muito, porque
eu comecei a ler no domingo, porque o Clube do Livro era hoje. E aí eu já li 16 capítulos, porque eu não consegui parar de ler. E, assim, chama Dias de Abandono, da Helena Ferrante. Eu não gosto muito tanto da obra, da quadrilogia napolitana dela, porque a relação dela com a Lina é uma relação que eu que fico lutando muito para mulheres se aliarem e ter sempre relacionamentos tão saudáveis. Acho que a relação delas é bem problemática. Só que eu adoro ler os foras desse universo. E aí eu li A Filha Perdida, que a gente quer agora Dias de Abandono. Gente, a mulher, assim, a mulher, só um contexto, isso tá no primeiro capítulo, ela é simplesmente o marido vaza, porque arrumou uma amante, e ela sofre, só que ela sofre de um jeito maravilhoso, porque ela escancara a dor, ela não tá nem aí, isso é ridículo, ela não tá nem aí para o que a sociedade pensa, ela tá protagonizando a própria dor. Então eu acho que Emília precisava vivenciar um pouco desse término com essa forma visceral que o eu lírico da Ferrante vivenciou nesse livro. Cara, eu acho que eu vou ser extremamente piegas aqui. E eu não pensei antes na minha dica amiga, não. Mas eu acho que eu vou dar Dom Casmurro justamente por causa da Capitu. Eu acho que o óbvio também precisa ser dito, né? E Dom Casmurro mesmo, por causa da Capitu. Poderia estar também em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem a Marcela ali, que também é uma figura bem interessante. Virgília. Tem várias aqui, mas a princípio deixa Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu acho que a gente falou muito dele aqui. Além desse conto, né, gente? Por favor, leiam esse conto também, até para vocês terem as suas próprias críticas e comentarem com a gente. Vai ser um prazer a gente discutir mais. E Sandra, isso não é um adeus, é um até logo. Com eu certeza. Quero aqui fixa. Com certeza. Terceiro integrante. Podem me chamar quando precisarem, viu, gente? Vai ser um prazer. Foi um momento muito agradável discutir com vocês. Espero que eu tenha conseguido fazer aí o necessário. Sandra, superou nossas tenho expectativas. poucos lamentos na minha vida, mas talvez após esse episódio eu acabei de ter um, que foi não ter tido você como professora de literatura. Gente, esse é meu sonho. Mas que bom que eu tenho como companheira de podcast, como debatedora aqui. O Helena é sua segunda casa. Sempre que você quiser voltar, a gente está aqui. Muito obrigada pelo tempo, pela presença e pelo mais precioso, que é compartilhar seu conhecimento. Obrigada mesmo. Obrigada a vocês, gente. Foi um prazer, Sandra. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem. Até semana que vem.